Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Codinome Resistência. Olá e boa tarde a todos e todas que acompanham a Rádio Universitária Paulo Freire, aqui na 820 AM. Eu sou Bia Jatobá e começa agora mais um programa experimental na rádio que fazemos juntas e juntos. E eu sou o Joe e junto com Bia vou apresentar essa parte da nossa programação experimental. Começamos agora o Codinome Resistência, uma homenagem ao trabalho de Museu de Memória Auditiva dos alunos e alunas do 6º período de Rádio, TV e Internet da UFPE, que foi instrumentado pela professora dos cursos de comunicação, Raudiane Pereira. O projeto apresenta histórias reais de pessoas que sofreram da perseguição política dos tempos da ditadura no Brasil, né? Histórias de pessoas que resistiram, lutaram, mas foram torturadas e até mortas pelo regime militar que tomava conta do Brasil. No programa da semana passada, o tema do Codinome Resistência foi Ditadura Nunca Mais. A gente ouviu músicas que retratam a época dos tempos de chumbo, para não esquecer jamais o horror que foi viver em uma ditadura que censurava, torturava e matava. O programa foi muito bom. E se você perdeu ou quer ouvir mais uma vez, é só ir em nossas redes sociais. Para encontrar a gente na internet é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire UFPE. A gente tem YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Não deixa de seguir a gente, tá bom? Isso mesmo. Bom, e já que na semana que vem nós não faremos transmissão especial na quinta-feira, o programa de hoje traz 2 convidados bem especiais da tribo Pancararu, aqui de Pernambuco. Exatamente, o codinome Resistência de hoje é sobre a resistência indígena, já que dia 19 de abril é o dia do índio. Estão aqui no estúdio com a gente Carmen Pancararu e Wilke Torres. Boa tarde, gente. Vocês podem se apresentar um pouquinho pra gente? Boa tarde. Boa tarde, eu sou Carmen Pancararu. Prazer estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Boa tarde, eu sou o Wilke Funiú, né? Sou do povo Funiú, né? Parente de nossa amiga querida Carmen Pancararu, né? Sou antropólogo indígena e militante, né, de nossa causa indígena, de nossa luta, nosso movimento de resistência. E você, Carmen? Eu sou Carmen, né? Sou Pancararu, sou militante da causa indígena, principalmente pela saúde indígena, pelo controle social e pelo movimento indígena nacional. Certo. Muito obrigado por estarem aqui com a gente e dividindo a sua resistência, não é? Pessoal, é sempre muito bom lembrar que a Rádio Paulo Freire é uma rádio escola, um lugar de discussão saudável para a gente conhecer mais sobre assuntos que não conhecemos muito. Por isso a gente avisa quem nos ouve e para os nossos convidados aqui no estúdio que se a gente falar algo incorreto, vocês podem nos corrigir. Essa rádio é uma rádio que fazemos juntos e juntas. Isso mesmo, Bia. E para começar nosso papo aqui com o codinome Resistência, também é um programa de música, a gente vai ouvir um artista que é Pancararu, igual a nossa convidada. A gente escuta agora Via Crucis, do cantor Jean Ramos. Ouvimos a música Via Crucis de Jean Ramos, artista da tribo Pancararu. Estão hoje com a gente no estúdio a Carmen Pancararu e o Wilke Funiú para falar um pouco sobre a resistência indígena. Bom, desde crianças na escola a gente celebra o Dia do Índio. Mesmo assim, a gente sabe muito pouco sobre os povos indígenas, né? Tudo que aprendemos são imagens bem generalizadas e também ultrapassadas sobre o que realmente são os indígenas. Por isso a gente pergunta para vocês: quem são os índios hoje no Brasil? Os índios do Brasil somos nós. Somos nós, índios miscigenados, índio negros, índio que tem outras misturas. Somos os índios de recente contato, somos os índios de 520 contatos. Né? Então, nós somos a resistência do país e somos os índios brasileiros. Independente do estereotipo, independente de qual região eu esteja, o que fala
por nós é o nosso sangue, é a nossa cultura, é a nossa tradição. Então, os índios da atualidade somos nós, povo brasileiro, índio de raça, de cor, de crença e de cultura forte. Certo. É a continuidade, né, da cultura indígena, é a continuidade dos povos indígenas desse país, né? Nós que representamos esse movimento de resistência étnica, cultural, dos primeiros habitantes que estiveram nesse país, né? A população indígena representa isso, vivendo em situações de alto contato, em regiões de antiga colonização, como o Nordeste, por exemplo. Muitas vezes nós assistimos manifestações de comportamentos discriminatórios em relação aos povos indígenas, sobretudo no Nordeste, e geralmente esses comentários eles se referem a estereótipos, a fenótipos, na busca de um perfil de índio, num tipo de índio essencialista, numa percepção racial de povos. O que seria esse pensamento essencialista? É a ideia de que do índio seiscentista, do índio que está vivendo na floresta, do índio encontrado pelos portugueses quando os portugueses aqui chegaram. Essa ideia romântica que ainda perdura na sociedade brasileira de modo geral, nos livros didáticos, mas que isso tem mudado bastante com a participação, né, dessas comunidades, de lideranças, de educadores, de professores, de profissionais, né, de artistas, de pessoal que sai das aldeias para apresentarem sua cultura, para dançar, para cantar, participar em diferentes espaços, escolas. Por tudo isso tem se mudado bastante esse estereótipo. Nós temos militado, temos lutado bastante para acabar com esse estereotipo essencialista de que o indígena tem que estar na floresta e que o indígena deve ser assim, deve ser uma busca de uma tipologia de ser padrão, índio, né? Eu costumo dizer que os gregos de hoje não são os gregos de 2000 anos atrás. Totalmente, né? Os povos indígenas também de hoje não são os povos indígenas de 500 anos atrás. Nem nós que vivemos em regiões de antiga colonização, nem aqueles indígenas que estão vivendo na Amazônia, por exemplo, que se articulam, que dialogam com amplos setores da sociedade nacional e internacional. Né, Carmen? Totalmente. No começo desse bloco a gente ouviu a música Via Crucis, do Jean Ramos. Trechos da música falam assim, abre aspas, né? Quase nada da esperança qual o futuro dar para as crianças. Tanto gasto numa guerra e má administração. Todo mundo dança junto nesse mundo de corrupção. Fecha aspas. O Brasil é um país onde a população começou pelos índios, né? Que são os povos originais da terra, como você falou, Wilke. Por que é que os índios ainda têm que resistir e lutar tanto pelos seus direitos? Bom, essa resistência se faz necessária, né, pela vontade, principalmente a vontade política, né, de uma integração dos povos brasileiros, trazendo, né, o que temos para uma discussão, como a questão territorial, por exemplo, forçar, né, essa questão territorial, né, disponibilizar as terras dos povos originários, o agronegócio, né, sob a justificativa de que nós já temos um comportamento urbanizado, né, de que nós não precisamos mais viver em território, né, conforme a Constituição Federal garantiu nos seus artigos 231 e 232. Eles fazem uma avaliação de que é desnecessário ter políticas específicas para os povos indígenas, né? No entanto, se faz necessário abrir uma discussão que, independente de onde o índio brasileiro estiver vivendo, aqui na área urbana ou na floresta, o que nos faz diferente é a nossa forma de viver, é a nossa cultura, é a nossa tradição. E essa questão indígena tem vindo muito forte, principalmente nessa atual gestão, a proposta de mudança, né, que o governo trouxe. Uma das primeiras ações da chegada do governo foi disponibilizar a terra indígena, tirar do Ministério da Justiça, levar para o Ministério da Agricultura, né, onde a gente tem sérios enfrentamentos por a questão territorial. E que isso já fazem décadas, né? Que esse encontro
com o latifundiário, com disponibilizar as terras indígenas para o agronegócio, é uma ameaça muito grande para os povos indígenas, né, porque já está declarado, é uma guerra velada que existe, é uma guerra, né, de interesses que existe, o genocídio dos povos indígenas, estão tudo relacionado a políticas, a essa política pública, né, que envolve os direitos territoriais. E a ameaça mesmo de se rasgar a Constituição brasileira, porque é na Constituição que foi garantido, nos artigos 231 e 232, foi garantido aos povos indígenas o seu direito à terra que ele habita. No entanto, hoje está colocado como pauta prioritária do governo essa questão territorial, né, que ela seja realmente vista com outro olhar. É tanto que as falas é sempre só que não vai conseguir mais 1 centímetro de terra para a população indígena. E o que nós queremos é apenas garantir o que nos foi, né, garantir a continuidade desse direito, porque embora tenha índios nas comunidades urbanas, mas a maioria dos povos estão dentro dos seus territórios. Hoje nós somos quase 1 milhão de índios vivendo dentro dos territórios, em 305 povos diferentes, que ainda se falam 274 línguas diferentes. Então nós temos um país que tem as populações que são totalmente diferentes das populações urbanizadas ou da população que está mais próxima. E além do mais, foram as cidades que vieram para dentro dos nossos territórios. A aproximação das cidades com as terras indígenas não é uma opção do índio, não é culpa do índio. Os municípios se alastraram, cresceram para dentro das terras. Os grandes empreendimentos, né, Carmen, que chegaram até as terras indígenas, né? Eu diria nessa mesma linha da Carmen, né, que a resistência ela é necessária porque o projeto de construção de nação, o projeto de construção de país, né, não reconheceu, né, a importância da diversidade cultural dos povos indígenas, não somente dos povos indígenas, mas de outras populações quilombolas, populações ribeirinhas, populações afro-brasileiras, né? O projeto de construção da nação, ele é homogeneizador, ele é massificante, ele buscava isso. Então essas populações, né, têm assumido um posicionamento de resistência, e é um posicionamento necessário frente a essas políticas públicas, porque quando a gente fala sobre esse projeto colonizador, a gente está falando desde o período colonial, imperial e república, as políticas de estados, elas sempre foram construídas não reconhecendo a importância da diversidade étnica, cultural, linguística, das diferenças, né? Esse é o projeto, é o grande projeto de construção do Estado brasileiro. E mais atualmente, né, nós temos assistido um projeto ideológico, e eu costumo dizer que é um projeto ideológico de direita, de desenvolvimento, um sistema de crença do desenvolvimento, né, que acredita que na grande economia que o país tem que crescer em ritmo de 5 ou 6% ao ano, sem questionar esse modelo de desenvolvimento. Então, as populações indígenas, os povos indígenas, as populações ribeirinhas, as populações quilombolas mostram a quem pensa dessa maneira uma outra alternativa, um outro modo de vida, uma outra relação com o território, outra relação com as plantas, com os animais, tem uma outra percepção de tempo, de espaços. Então a resistência ela se dá sobretudo por isso. E também no campo político. Hoje o movimento indígena ele é muito atuante, o movimento indígena ele é forte, o Estado, o governo sabe da importância, da força desse movimento indígena, e nós estamos aí para a gente poder enfrentar, para a gente poder brigar nesse cenário e dizer nós existimos, nós temos 500 anos de resistência e vamos permanecer resistindo. Talvez seja esse o medo, né? É muito tempo de resistência. É muito já. tempo. Isso mesmo. Bom, então vamos de mais música. A gente ouve agora a artista Márcia Uiana Cambeba. É uma canção que traz uma mensagem de força, união e resistência. Olha só que é o que a gente está falando aqui, né? O nome Resistência, dentro e fora da aldeia. A gente fica com Coara Açu.
Usuta e com isso é Usuta Sanyi Supitashi Raritama Nós ouvimos Coaraçu, da artista Márcia Uiana Cambeba. O tema do codinome de hoje é a resistência indígena e estamos com Carmen Pancararu e Wilke Torres aqui na Rádio Paulo Freire. Lembra a todos e todas que nos ouvem nas nossas redes sociais que elas estão abertas para sua participação. Procure por Rádio Universitária Paulo Freire UFPE no Instagram, Twitter, Facebook e depois esse programa vai estar no YouTube da gente também. É só pesquisar da mesma forma. E comenta com a gente, fala com a gente. É isso mesmo. A gente terminou o bloco passado falando de direitos. Carmen, a gente sabe que você é representante dos trabalhadores indígenas no Conselho Nacional de Saúde. O que você pode nos dizer sobre a situação da saúde indígena? Nós estamos meio a uma série de problemas, desde o início do governo, que estamos sobre a forte ameaça de perca desses direitos. O Conselho Nacional de Saúde Indígena tem sido um espaço de discussão permanente entre os conselheiros, de saúde e o ministro da Saúde, uma vez que tem todo um projeto de desmonte da política pública de saúde. Tem todo um projeto ameaçador de desmonte do subsistema. Um projeto que já vem desde a aprovação daquela medida lá, da medida provisória de congelamento dos gastos, que congela o financiamento da saúde por 20 anos. Desde então que o Conselho Nacional vem fazendo sérios enfrentamentos. Nos últimos dias, já na atual gestão, o ataque maior veio para os povos indígenas por causa do subsistema de atenção à saúde indígena, que é um dispositivo do SUS, que traz o viés de uma saúde mais específica aos povos indígenas. E dentro desse contexto, tem toda uma questão da interculturalidade, toda uma questão da forma diferente de promover saúde, até pelo entendimento dos povos indígenas, sobre o conceito de saúde e doença, que é um pouco diferente, onde nós trabalhamos não só a saúde física, mas também a saúde espiritual. E para discutir esse contexto dessa saúde específica e diferenciada, nós temos um subsistema que funciona, que a população indígena faz uma avaliação que é adequado à assistência da atenção básica dentro da aldeia, que esse sistema ele não é uma invenção, ele está pautado em uma lei, a Lei 9.836, aprovada em 99, aonde tem todo um sistema que funciona, organizado pelos distritos sanitários especiais indígenas, e todo esse entendimento dessa política de saúde está sendo fortemente atacada pelo ministro da Saúde atual, que eu não sei se por desentendimento ele quer tornar essa saúde de igual formas, para que os municípios façam esse atendimento sem considerar as especificidades dos povos indígenas. Ele traz a ameaça de municipalização da saúde indígena. E a nossa resistência maior em relação a isso é pela proteção do sistema que já está em funcionamento, e também com a preocupação pelas estruturas que os municípios têm hoje. Até porque as vivências são totalmente diferentes, São diferentes, e os municípios não têm estrutura para atender a população indígena da forma que ela se dá. E pelo que você falou, eu acho que seria até interessante se o sistema que nós temos agora absorvesse certas práticas
das pessoas indígenas, né? Porque isso de Sim. cuidado espiritual é uma coisa que, assim, eu não vejo aliada à saúde física, né? Exatamente. Você vê, nós temos a política de atenção à saúde dos povos indígenas, a PENASP, ela traz tudo isso. Ela traz toda essa proposta desse diálogo permanente entre os detentores do conhecimento tradicional, de cura, com a medicina ocidental. Ela traz perfis de profissionais que atuem nesse campo, iniciando pelos próprios profissionais indígenas que são absolvidos pelo sistema de saúde e que vem fazendo, índio fazendo saúde para índio. E isso, para nós, traz um fortalecimento social na base. A gente trouxe um viés interessante que foi os próprios trabalhadores, os próprios usuários buscarem a universidade, buscar a faculdade para se formar e voltar para suas terras com a garantia de ter seu emprego dentro da própria terra indígena. Esse governo traz uma forte ameaça, inclusive trazendo uma discussão de enfraquecimento do subsistema, no momento que ele propõe reduzir a Secretaria de Atenção à Saúde Indígena, que dentro do Ministério da Saúde, ele traz uma proposta de redução dessa estrutura para dentro de uma Secretaria de Atenção Básica Nacional, aonde ela pudesse se voltar só para cuidar da saúde dos índios do norte, trazendo a região sul, centro-oeste, né, e nordeste para a municipalização da saúde, pelo entendimento que nós não precisamos mais dessa saúde diferenciada, dessa saúde dentro da aldeia, uma vez que nós já temos um livre acesso aos municípios, às cidades. Então, essa avaliação que ele faz é uma avaliação discriminatória dos povos indígenas. Não é o fato da gente estar próximo do município que o ingresso é o mesmo que ingresso ao mesmo sistema. Nós temos toda uma dificuldade de quem mora na área rural, dos ribeirinhos, temos essas mesmas dificuldades. E quem tem que fomentar políticas de assistência diferente, né, até pela equidade do SUS, é o governo brasileiro. Né? E a gente tem que entender que o subsistema foi pensado para que as ações de saúde fossem financiadas pelo governo federal. Então, qualquer mudança relacionada a isso, minimamente deve ser discutido com os povos indígenas, deve ter esse entendimento mais de inclusão social, do controle social, tem que entender como se dá esse processo dentro das terras indígenas. Wilke, ainda falando sobre os direitos dos índios aqui no Brasil, no começo de março desse ano, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, realizou uma expedição para encontrar a tribo isolada Corubu, no Amazonas. Essa expedição buscou viabilizar a proteção e o monitoramento da situação dessa população indígena. Você pode falar um pouco sobre como são as relações com essas tribos isoladas? A gente tinha até comentado aqui ainda um pouquinho em off, né? Como se garante os direitos básicos, como, sei lá, saúde, e qual o limite? Particularmente, eu vejo com muito cuidado esse tipo de ação, né? Principalmente no momento em que a FUNAI está muito fragilizada, né? Nós sabemos que existem posicionamento, existem objetivos que não são muito claros em termos de política pública, em termos como é que a FUNAI quer conduzir uma política de proteção, uma política de monitoramento das terras indígenas e dos índios em situação, que vivem em situação de os índios isolados, né? A gente vê isso com muito cuidado, por quê? E principalmente quando uma ação da FUNAI nessa direção, ela passa a fazer parte da grande mídia. É uma ação que foi feita pela FUNAI, que essa expedição ela é mostrada num grande programa de rede nacional. Isso como deve se fossem os salvadores, né? Deve ser visto com muito cuidado, porque deve se perguntar se de fato essas populações, os índios isolados, querem, né, fazer parte fazer parte desse... Um grande plano de divulgação. Um grande plano de divulgação, de mídia, a palavra que eu queria é fazer parte desse mundo das redes sociais, da grande informação, do compartilhamento da grande informação. Nós não sabemos como
como essas populações, como esses povos pensam isso, né? A situação dos índios corubos e dos índios matis, né, vivem ainda em situação de muitos conflitos. Parte desses conflitos se deram em razão de situações de questões territoriais, a partir da presença de não indígenas no território, de garimpeiros, de pistoleiros, de uma série de fazendeiros nesse território. A partir disso, né, a interferência desses agentes internos repercutiu de tal maneira que se criou um conflito por espaços territoriais entre os povos indígenas. Esse conflito ele já dura mais de 10 anos, pelo menos, e já houve muitas mortes por conta disso. Então, como é que a FUNAI direciona essa política de proteção a esses povos? Eu não tenho certeza se esse tipo de ação, se esse tipo de expedição, ela alcança os resultados desejados por essas populações. E a gente tem assistido também muitas críticas, inclusive de outros antropólogos, de especialistas que têm pesquisa com essas populações, né, que desenvolveram pesquisa nessas populações, que fazem muitas críticas em relação a esse tipo de papel do órgão indigenista. Sim. Inclusive, a gente queria também saber um pouco que vocês falassem rapidamente dos índios que não vivem ou convivem com outros indígenas, né? Tem muita gente que acha que para ser índio precisa estar no território, precisa estar lá entre os outros índios, né? Os que não estão, eles deixam de ser índio por causa disso? Não, de forma nenhuma. A nossa relação de índio com índio é uma relação pacífica, uma relação amistosa, é uma relação onde a gente não tem esse sentimento, né, de discriminar o outro, né? Tanto que nós nos respeitamos e nós nos tratamos como parente. Independente de eu ser uma índia do Nordeste, né, com meu estereotipo de cabelo afro e tudo, mas eu sou tratada como parente pelo próprio índio marubo, pelo curubo, pelo Yanomami. Eu sou tratada como parente, porque o que entre nós existe respeito, né? E o que nos afirma cada dia é a nossa luta, né? A nossa história de luta, de resistência, é um diálogo aberto que a gente tem, né, de resistir. Agora mesmo, né, dentro de um período nos períodos de 24 a 27 agora de abril, nós vamos estar todos juntos em um momento de resistência em Brasília, onde nós temos um projeto de estar junto aí, no mínimo 4.000 indígenas, né? E a nossa luta é a continuidade dos direitos conquistados, questão territorial, saúde e educação. Né? Então, tudo isso faz a gente lutar de igual forma, independente da região onde vivemos. Né? Somos parentes, estamos aliados na mesma luta e o nosso nome, nossa luta tem sido, né, árdua, né? E essa resistência se faz necessária por uma questão de respeito aos direitos constitucionais, né, adquiridos. Muito bom. Certo. Acho que Pode falar. é com essa deixa que a gente vai agora então ouvir um pedaço da música Demarcação Já, que é um grande protesto organizado por vários artistas a favor da demarcação das terras indígenas, né? Sim. É o grande tema do acampamento Terra Livre, né? Esse é o Demarcação Já. Que bacana. Vamos ouvir um pedaço? Se conecta e tem um pacto com a mata, sem a qual a água acabará. Você está ouvindo o Codinome Resistência. Estamos em nosso estúdio com Carmen Pancararu e Wilke Torres para conversar sobre o tema de hoje, a resistência indígena. A gente acabou de ouvir um pedaço da música Demarcação Já, uma colaboração de vários artistas nesse projeto pelas terras indígenas, né? Nesse projeto para pedir a demarcação das terras. Acho que é uma das pautas mais importantes. A gente até comentou um pouquinho antes, né? O Dia do Índio, ele é nacionalmente comemorado desde 1943
e foi instituído por um decreto-lei do presidente Getúlio Vargas. Atualmente, qual a importância de ter um dia dedicado aos povos indígenas? É uma data simbólica que tem vários significados entre povos indígenas, entre militantes, lideranças indígenas. Tem populações e lideranças indígenas que abraçaram a data e aproveitam esse momento para poder, né, expor suas expectativas, sua luta, o pensamento indígena e expandir, levar o pensamento indígena a diferentes espaços institucionais, escola. Tem esse aspecto também da data. E temos também lideranças, parentes indígenas que fazem uma fala mais dura, que não é um momento de se reificar, de se trabalhar o aspecto do estereótipo, principalmente de combate, e usar uma data, inclusive a música da Bíblia Consuelo fala que não é só um dia que é dia de índio, todos os dias são dias de índio. Então a gente não precisa criar esse momento, essa data, como se fosse uma data só naquele dia se lembrar do índio, e os 364 dias não se vê índio, o índio é visível, não é por aí que a gente quer. Inclusive, né? Carmen tinha comentado essa coisa de muito bacana que você consiga uma data para você falar e poder ter esse espaço de diálogo, só que ao mesmo tempo a gente tem né? Você reforça esse estereótipo, esse ser que foi criado, que é esse índiozinho do passado, né? Foi como a gente tava falando, né, no começo, que na escola, quando a gente tem, sei lá, 10, 8 anos, a gente estuda um índio como se ele tivesse em 1500, né? É verdade. Existe um pensamento, existe uma racionalidade indígena, racionalidade funiô, pancararu, caiapó, chucuru, e nós entendemos que esse pensamento, essa racionalidade, ela deve sair da aldeia, ela deve fazer parte da formação do pensamento do povo brasileiro. Sim. Também, né? Então, assim, eu faço parte, eu comungo dessa posição de que a gente deve aproveitar esses espaços, a gente deve aproveitar essa data, essa semana, esse mês, e aproveitar para ser um mês de militância, de luta por nossos direitos, por nossa causa, pelas dores de nossos antepassados, né? Quando nós discutimos saúde indígena, nós estamos falando da saúde indígena, não é somente por conta dos povos indígenas que vivem hoje, não. Quantas situações de expoliação nossos antepassados sofreram, de doenças. Então, por tudo isso, nós lutamos por políticas de atenção diferenciada, que respeitem nossa compreensão de mundo, nossa diversidade étnica e cultural, né? Então, a gente aproveita esse momento, essa semana, esse dia, essa semana, esse mês de abril, para ser um mês de luta, de manifestação de nosso sentimento de resistência. Quando fala, o 19 de abril, o dia do índio, seria muito importante para nós que, além que não mostrasse o índio, aquele índiozinho didático, seria importante mostrar a luta dos povos indígenas pela permanência na sua terra, o enfrentamento que fazemos constantemente contra os ataques dentro dos nossos territórios, aos madeireiros, aos invasores, aos garimpeiros, aos grileiros, né? Que abrisse para o agronegócio, que abrisse uma discussão mais ampla, né, para entender o que a terra significa para o índio, o que a floresta significa para os índios, o que os rios significa para os povos indígenas. Né? A gente tem vivido um ataque permanente, um encurralamento dentro das terras indígenas, porque o agronegócio vem comprimindo as terras indígenas, né, fazendo a grande plantação de soja, de milho, e tudo isso trazendo grandes prejuízos para os povos indígenas, o envenenamento da região, dos rios, dos lagos, né? E isso precisa ser discutido. Tem uma música de Chico César, outra, né, de Chico César, que é aquela Reis do Agronegócio. Não sei se vocês já ouviram. É uma música que ele conta, assim, uma história toda desse envenenamento, dos crimes, do genocídio indígena. E que isso não é uma preocupação só dos indígenas, não, mas de todo o Brasil, uma preocupação de todo brasileiro. Nós temos povos de recente contato que hoje os rios que cortam as terras indígenas já estão chegando contaminados por mercúrio, aonde a população indígena já está contaminada,
por mercúrio. Então essa discussão precisa ser feita, né? O que será que tem um genocídio em curso que vem por todos os lados, né? São ataques que os povos indígenas vêm sofrendo, né? Quantos povos hoje estão totalmente ameaçados? Então essa discussão precisa ser feita. Nós éramos 5 milhões de índios no Brasil. Hoje nós temos menos de 1 milhão de índios organizados em terras indígenas. Então essa discussão precisa ser feita. Então esse dia do índio tem que ser um dia de luta, um dia de discussão séria e colocar na roda de conversa as ameaças que os povos indígenas estão sofrendo. Né? Então isso é importante para todo brasileiro discutir realmente o dia do índio. Certo. Para ilustrar nossa conversa aqui com Carmen Pancararu e Wilkie Torres, vamos ouvir mais uma? A música que vamos ouvir é do mesmo artista da tribo Pancararu que ouvimos no começo do programa, o Jean Ramos. Ficamos agora com Inversões. Voltará, acredita, ter esperança não faz mudar. O quadro grave. Você está em sintonia com a Rádio Paulo Freire 820 AM. Estamos aqui no estúdio com Carmen Pancararu e o Wilkie Funiu, Wilkie Torres. Funiu. Funiu? É. Ok. Esse é o último bloco do codinome Resistência. E eu queria só retificar, né, o que eu tinha falado antes, que hoje em dia a gente não se fala mais em tribos indígenas, mas em povos indígenas. Então, todo mundo atento, viu, quando for falar. Eu gostaria de perguntar aos nossos convidados, Carmen e Wilkie, rapidamente assim, em poucas palavras, o que o governo atual significa para os indígenas do nosso estado e do nosso país? Uma ameaça aos nossos direitos. Estamos muito preocupados, porque a discussão que se instala hoje dentro do Congresso Nacional é de montar uma frente parlamentar para defesa dos direitos dos povos indígenas, frente a tantos ataques anunciados pelo atual governo, né, e seus ministros. Está aí o ministro da Agricultura, está aí a ministra dos Direitos Humanos, está aí o ministro da Saúde. Não se vê outra fala senão ataques aos direitos dos povos indígenas. Então, para nós, é um governo de colisão, é um governo de preocupação, é um governo de enfrentamento. E nós estamos muito preocupados com todas essas políticas, né, que estão sob forte ameaça. Certo. É um governo, né, que ameaça, que afronta, que é cínico, né, com muito cinismo, né, é isso que o governo tem mostrado até agora, né. Isso tem sido mostrado desde a campanha eleitoral, já foi explicitado, né, com o objetivo de agradar setores do agronegócio, dos agroruralistas, né, dos setores desenvolvimentistas, né. Esse governo, né, adotou essa estratégia de ataque aos povos indígenas, né, e é isso que nós temos visto. Nós esperávamos que esse tom ele baixasse a partir do momento que o governo assumisse, né, o governo fosse de fato estivesse no poder. E esse tom, ele até então não tinha baixado, mas aí o movimento deu a cara, o movimento saiu para a rua, foi a luta. Sim. E eles já sabem, o governo Bolsonaro já sabe da força que o movimento indígena tem. E essa é a posição, essa é a estratégia, né, de se ter resistência. O movimento indígena é forte e não vai aceitar, e não aceita, né, a truculência desse governo. Né? Nós não podemos aceitar a truculência desse governo. Né? É isso. Para a gente finalizar, assim, já que a gente falou tanto sobre essa pauta do Dia do Índio e essa dívida histórica que a gente tem para informar o que eu queria perguntar, o que vocês diriam para nós, sociedade, o que não fazer no Dia do Índio? Ou em qualquer dia, né? Ou em qualquer dia, porque, né? O que não fazer é ajudar a discriminar a discriminação social, racial. Eu acho que o cidadão precisa ter a oportunidade de conhecer o índio, como ele é, e o que faz essa diferença. A partir do momento que você entende que ser índio está muito relacionado à sua forma de viver e à cultura dos povos indígenas, que cada uma
tem sua forma de se organizar, sua forma de crença, sua forma de exercer a sua missão aqui na Terra, que se pauta muito pela questão cultural e religiosa dos povos indígenas. Então, todo brasileiro, se tiver a oportunidade de conhecer uma terra indígena, de dialogar com os nossos anciãos, com os nossos detentores de conhecimento, é muito importante. Primeiro eu diria que não cantem música da Xuxa, não façam isso, por favor. Isso é um primeiro ponto. A segunda coisa é ensinem sobre as culturas indígenas, ensinem que existe um modo de viver livre, existe um bem viver indígena, existe uma compreensão de mundo, das relações dos povos indígenas com seus antepassados, com seus rituais, com seu território, né, com as plantas e animais. Ensinem que existe um bem viver, um sistema de pensamento que é próprio dos povos indígenas, né? E isso deve ser respeitado, né? Essa diversidade de pensamento, ela deve ser valorizada, deve ser respeitada. Então acho que os pais, os professores devem, né, ensinar a seus alunos, né, esse modo de viver, esse modo de pensar diferente, né? Falar sobre o processo histórico também é interessante, falar sobre um processo histórico de perseguição, de expoliação de territórios indígenas, começar isso desde cedo, levar essa didática, essas dores que os povos, o processo de colonização infligiu sobre as populações indígenas. Eu acho que isso é muito importante, começar desde cedo a fazer essa fala, né? Não digam que os índios viviam, que os índios caçavam, que os índios pescavam. Os índios vivem, caça e pesca dentro das suas terras. Então os índios vivem no presente. E lutam, e vão para a universidade, estão em diferentes espaços, e podem vestir o que quiserem, e lutar, enfim. Perfeito. Pessoal, o Codinome Resistência de hoje termina por aqui. A gente agradece demais a participação de vocês hoje. Muito obrigada, Carmen. E muito obrigada, Wilke. É sempre bom poder falar sobre a nossa história, de onde viemos, do nosso legado vivo e, acima de tudo, resistente. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a oportunidade. Sim. E é isso, pessoal. O programa de hoje foi produzido por Beatriz Jatobá, João Lucas e Larissa. Aqui na locução, João Lucas e Beatriz Jatobá. Os trabalhos técnicos foram de Larissa Correia, com supervisão de Catarina Polônio. Se você quiser ouvir esse programa mais uma vez, basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire UFPE no Instagram, Twitter, Facebook e também no YouTube. Muito obrigada e até semana que vem. A gente se despede ao som de mais um trecho da música Demarcação Já.